E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é igualzinho a um daqueles casos de família aqui em Minas. Ah, Sabe quando a avó fala uma coisa, o pai fala outra, e você fica ali sem saber para onde correr? sei, sei. Pois é, É a gente vai Jesus? falar de Estado, economia e igreja. Tudo isso inspirado num trechinho do Evangelho de Marcos que me deixou pensando. Que interessante. Que trecho é esse? É aquele lá do capítulo 12, versículos 14 a 17. Ah, tá. A gente vê Jesus sendo questionado sobre o pagamento de impostos. E a resposta dele é de uma sabedoria que, olha, me deixou de cabelo em pé. Quer que eu leia? Pode ler, vamos ver. Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César, ou não? Daremos, ou não daremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe Jesus: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Ai, só de ler de novo já me arrepia. Essa passagem dá o que falar, né? Pra gente entender a profundidade dela, a gente precisa dar uma olhada no contexto histórico. A gente fala do período da ocupação romana, um momento de muita tensão política e religiosa para os judeus. Entendi. Mas me explica uma coisa. Pode falar. Por que essa pergunta sobre o imposto era tão importante? A ponto de colocarem Jesus numa sinuca de bico, né? Qual era o interesse dos líderes religiosos em questionar Jesus sobre isso? Olha, naquela época, pagar imposto a César era visto por muitos judeus como uma afronta à sua fé. É mesmo. Uma submissão ao Império Romano que eles consideravam pagão e opressor. Ah, entendi. Então, se Jesus falasse para não pagar o imposto, estaria incentivando uma revolta contra Roma. Isso. E se falasse para pagar, estaria desagradando os judeus mais fervorosos. Exatamente. Que situação, hein? Pois é. E os líderes religiosos sabiam disso, né? Ok. Eles queriam usar essa questão do imposto para desacreditar Jesus, para criar problemas para ele com as autoridades romanas ou com o próprio povo. Mas pelo que eu entendi do texto, Jesus não caiu nessa, né? Não. Ele deu uma resposta inteligente que deixou todo mundo admirado. É verdade. Mas como ele conseguiu se livrar dessa armadilha? É aí que a gente vê a genialidade de Jesus. Ele pega o denário, uma moeda romana, e pergunta: de quem é esta imagem e inscrição? Verdade, A resposta, claro, era César. claro. E com essa simples pergunta, Jesus coloca em evidência a questão do poder. Interessante. Mas não entendi direito onde ele queria chegar com isso. Me explica melhor. A moeda, com a efígie de César, representava o poder temporal, o domínio do Império Romano sobre a economia, a política, a vida material. Ao pedir a moeda e questionar sobre a imagem de César, Jesus estava reconhecendo a legitimidade desse poder, mas ao mesmo tempo delimitando sua esfera de atuação. Então quer dizer que, para Jesus, o poder de César se limitava ao mundo material, às coisas terrenas, É isso aí. e que a fé, a espiritualidade, pertenciam a outra esfera, a esfera de Deus. Exatamente. Puxa vida, agora as coisas ficaram mais claras para mim. Que bom. Essa ideia de separar as coisas, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é muito poderosa. E essa ideia continua super relevante nos dias de hoje, né? Verdade. A gente vive num mundo onde o poder, o dinheiro, a política muitas vezes tentam se misturar com a religião. E a gente precisa ter discernimento para saber separar as coisas, para não se perder no meio dessa confusão. A gente vai continuar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho. Combinado. É verdade, hein? A gente precisa ter esse cuidado para não misturar as coisas. E já que a gente está falando dessa separação entre as coisas, lembrei daquele trechinho do texto que fala da hipocrisia dos líderes religiosos que questionaram Jesus. Me explique melhor essa parte. Ah, sim. Lembra que eu falei que pagar imposto a Roma era visto como uma afronta por muitos judeus? Lembra? Pois é, os líderes religiosos que foram questionar Jesus provavelmente não estavam preocupados com isso de verdade. O interesse deles era outro. E qual era? Por que questionar Jesus sobre algo que, no fundo, nem era tão importante para eles? Aí é que está a hipocrisia. Eles usaram a questão do imposto como uma armadilha para tentar desestabilizar Jesus, para colocá-lo em uma situação difícil diante do povo ou das autoridades romanas. Entendi. Então a gente pode dizer que eles estavam usando a religião para fins políticos, usando a fé do povo para conseguir o que queriam. Exatamente. E essa crítica à hipocrisia que a gente vê no texto continua super atual. Verdade. Muitas vezes a gente vê líderes religiosos se preocupando mais com o poder e influência do que com a mensagem de amor e compaixão que Jesus pregava. É verdade.
Às vezes parece que a religião virou um palanque, né? Um lugar para se promover, para ganhar seguidores, para ter influência política. E quando isso acontece, a gente se afasta da essência da fé. A religião deixa de ser um caminho de busca espiritual, de conexão com Deus, e vira um instrumento de poder e manipulação. Puxa vida, triste isso, né? Mas e como a gente faz para não cair nessa armadilha? Como a gente separa o joio do trigo, sabe? Como saber quem está falando a verdade, quem está realmente preocupado com a fé e quem está usando a religião para outros fins? Acho que o primeiro passo é o discernimento. A gente precisa ter um olhar crítico, questionar, buscar informações, não se deixar levar só pela aparência, pelo discurso bonito, pela promessa fácil. A gente não pode ser ingênuo, né? Tem que usar a cabeça, pensar por conta própria, não acreditar em tudo que ouve por aí. Exatamente. E além do discernimento, acho que a gente precisa buscar uma conexão verdadeira com a nossa fé, com a nossa espiritualidade. Certo. Quando a gente tem essa base sólida, fica mais difícil de ser enganado, de ser manipulado. E como a gente constrói essa base sólida, essa conexão verdadeira com a fé? Acho que é um processo individual, né? Cada um tem seu jeito de se conectar com Deus, de buscar essa espiritualidade. Mas a oração, o estudo da Bíblia, a prática do bem, o contato com a natureza, tudo isso pode ajudar a gente a fortalecer essa conexão. Faz sentido. É tipo cuidar da nossa saúde espiritual, né? Assim como a gente se alimenta bem, faz exercício para ter um corpo saudável, a gente precisa também alimentar nossa alma para ter uma fé forte. Perfeito, é isso mesmo. E quando a gente dedica a cuidar da nossa espiritualidade, a gente fica mais forte para resistir às tentações do mundo, para não se deixar levar pelas coisas superficiais, para buscar o que realmente importa. E no fim das contas, o que realmente importa? Qual a mensagem principal que a gente tira dessa história toda de Jesus e o imposto a César? Acho que a mensagem principal é que a gente precisa ter clareza sobre o que realmente tem valor na nossa vida. Não se trata de negar a importância do Estado, da economia, das coisas materiais, mas de entender que essas coisas têm seu lugar, que não podem ocupar o espaço da nossa fé, da nossa busca por Deus. E essa busca por Deus, essa conexão com a nossa espiritualidade é o que nos dá força para enfrentar os desafios da vida, para viver com mais propósito, com mais significado. Com certeza. E essa é uma lição que a gente leva para a vida toda, né? Yeah. A gente precisa ter sabedoria para lidar com as diferentes esferas da nossa vida, para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Falou e disse. E você, ouvinte, o que acha disso tudo? Como você concilia as diferentes áreas da sua vida? Conta pra gente nos comentários. É isso aí. Queremos saber a sua opinião, a sua experiência com essa questão. Participe da conversa. E pensando nessa ideia de separar as coisas, me lembrei de um outro ponto do texto que me chamou atenção. O texto fala da tentação de usar a religião para fins políticos ou econômicos, e cita como exemplo os partidos políticos com nomes religiosos. O que você acha disso? É um ponto importante. O texto questiona se esses partidos, mesmo carregando o nome de uma religião, realmente representam os valores que pregam. É verdade. Às vezes parece que usar a religião como plataforma política é só um jeito de atrair eleitores sem uma preocupação real com a fé. É aí que entra o nosso papel como cidadãos, né? A gente precisa ter discernimento na hora de votar. Olhar além do nome do partido, analisar as propostas, o histórico dos candidatos. Concordo. Não podemos nos deixar levar só pela aparência ou pelo discurso. Precisamos ter um olhar crítico, buscar informação para fazer escolhas conscientes. Exatamente. E essa postura crítica, esse senso de discernimento, é importante não só na política, mas em todas as áreas da vida. A gente precisa estar atento para não se deixar enganar pelas aparências, pelas promessas fáceis. Falando em aparências, lembrei daquele trecho do texto que fala como algumas igrejas às vezes parecem mais preocupadas com o poder e o dinheiro do que com a espiritualidade. O que você acha disso? É uma crítica forte, né? O texto nos convida a refletir sobre quais são as nossas prioridades, o que realmente valorizamos. Será que estamos buscando o que é eterno, o que realmente importa, ou estamos presos às coisas materiais passageiras? Isso é verdade. Faz a gente pensar, né? Às vezes parece que a gente dá mais valor ao dinheiro, ao poder, ao status, do que ao nosso relacionamento com Deus. E essa busca desenfreada por bens materiais, por sucesso, por reconhecimento, pode acabar nos afastando do que realmente importa. A gente se perde na correria do dia a dia, nas preocupações com as coisas do mundo e acaba esquecendo de alimentar a nossa alma. Mas como a gente encontra esse equilíbrio? Como a gente não se perde no meio de tudo isso? Acho que o texto nos dá algumas dicas. Ele fala da importância de buscar a verdade, de viver de forma autêntica, de ter uma fé genuína. E isso implica em ter uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de comunhão com outros cristãos. Verdade. A gente precisa se cercar de pessoas que nos inspirem, que nos ajudem a trilhar o caminho da fé. E buscar sempre o discernimento para diferenciar o que é de Deus e o que não é.
Com certeza. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha, né? A gente escolhe em que vamos colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Escolhemos o que vamos valorizar, o que vamos priorizar na vida. E essa escolha faz toda a diferença, né? Deve ter O rumo da nossa vida vai mexer em construir o legado que vamos deixar. Exatamente. Que a gente possa fazer escolhas sábias que nos levem para mais perto de Deus, que nos ajudem a viver uma vida mais plena, com mais significado. Falou e disse. E você, ouvinte, o que escolhe? O que realmente importa para você? Dê sua resposta aqui nos comentários. Participe da conversa, compartilhe sua opinião. Queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que essa conversa tenha te feito pensar, refletir e, quem sabe, te inspirado a buscar uma vida mais autêntica, mais próxima de Deus. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus e até breve para mais um mergulho profundo nesses temas que mexem com a gente. Valeu, gente. Até me. Até me.